Ok, então, bom dia novamente a todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje vamos conversar sobre a família Filariidae, né? A família Filariidae é uma família de nematóides que compreende parasitas extremamente finos, né? Na sua dimensão. A Dirofilaria imits é o parasita que representa a maior importância da família Filariidae dentro da medicina veterinária dos animais domésticos. Por isso, nós vamos estudar hoje a Dirofilaria imits. As características morfológicas, fisiológicas, de ciclo biológico da Dirofilaria imits são muito semelhantes para outros parasitas dessa mesma família. Como temos que eleger um para estudo, hoje será a Dirofilaria. A Dirofilaria imits é um parasita que acomete principalmente cães, é popularmente chamada de verme do coração, do cão. Pode atingir outros animais domésticos, inclusive o homem, pode ser transmitida ao homem também. Vamos ver como ela acontece e como é a sua característica morfológica para identificação e para diagnóstico. Sobre a morfologia da Dirofilaria. A família Filariidae, de uma forma geral, é composta por esse tipo de parasita aqui. Então, são parasitas de aspecto filariforme, né, de poucos milímetros de diâmetro e alguns centímetros de comprimento. São parasitas que possuem o esôfago dividido em duas partes, então é um esôfago, duas partes de esôfago, né? E de boca extremamente simples. O corpo é filariforme, o nome do formato do corpo, né? O tamanho desses parasitas varia entre 10 a 15 centímetros o macho, né? E entre 20 a 30 centímetros a fêmea. A fêmea é maior do que o macho, como em todos os outros parasitas nematóides, né? E o macho tem uma dimensão menor do que a fêmea e formato diferente também. Estes parasitas, no aspecto de cápsula bucal, a cápsula bucal é simples, então boca simples, não possuem nem lábio, né? Então nós falávamos dos ascarídeos, os ascarídeos possuem 3 lábios, né? Falamos sobre os ancilostomatídeos na aula passada. Os ancilostomatídeos possuem, inclusive, dentes na sua boca grande e globulosa, e os filarídeos não possuem nem lábio, nem dentes. A boca é muito simples, apenas uma continuação do corpo desse parasita, né? E um orifício por onde esse parasita vai se alimentar, tá? Não possuem lábios. Com relação ao esôfago, o esôfago, ele é considerado filariforme e dividido em 2 partes, certo? Então, observamos que tem uma parte aqui e outra parte aqui. O esôfago, ele é dividido em 2 partes. Com relação a macho e fêmea, o macho possui na sua cauda, lá mostra nessa imagem, muitas papilas de adesão para aderir na fêmea e possui apenas um espículo rígido que se projeta no momento da cópula. A fêmea possui o orifício genital próximo ao esôfago, fica mais ou menos nessa região o orifício genital da fêmea. O macho tem uma característica diferente da cauda.
Quando coletado, observa-se que a diferença entre macho e fêmea é que a fêmea, ela tem esse aspecto filariforme contínuo, tá? E o macho, ele tem o aspecto filariforme quando chega na região da cauda, a cauda, ela faz um aspecto visual de espiral. A literatura coloca que o macho possui a cauda em espiral, como mostra esta imagem. Essa outra imagem mostra também um macho e a sua cauda em espiral. Isso diferencia, é uma característica visual rápida de diferenciação entre o macho e a fêmea da Dirofilaria. Sobre as fêmeas, a Dirofilaria é o parasita nematóide que possui aquela classificação de fêmeas vivíparas. O que é uma fêmea vivípara? A fêmea vivípara é aquela que, após a cópula, vai fazer a gestação do ovo dentro do próprio útero. Então, faz uma espécie de gestação dentro do útero. Quando a larva L1 está pronta para ir para o meio externo, é liberada pelo poro genital completamente fora do ovo. Então, a fêmea vivípara da Dirofilaria libera as larvas prontas. Aonde? Na circulação. Afinal, estamos falando de um parasita que está localizado lá dentro do coração. Então, macho e fêmea estão lá dentro do coração. Quando a fêmea faz a liberação das larvas, é diretamente na circulação sanguínea. Então, existe um período de tempo de formação dessas larvas, né? E esse período de tempo é relativamente longo, tá? Assim como mostra esta imagem, a fêmea da Dirofilaria aqui está, ó, fazendo a liberação de pequenas larvas direto na circulação. Aqui temos uma fêmea adulta que já fez a gestação do ovo e eliminou as larvas na circulação. Essas larvas eliminadas, elas são numeradas, é o primeiro estágio larval, é a larva L1. A larva L1 tem uma membrana extremamente fina e ela é muito móvel. Então, a larva L1, ela faz movimentos de chicoteamento para se locomover. Então, ela se torce e se estica, se torce e se estica. Ela é extremamente móvel, tá? Vamos lá. Sobre a evolução dos ovos desta fêmea vivípara da Dirofilaria imitis. Qual é a característica desse ovo? Nós não visualizamos ovo de Dirofilaria nas fezes. Não é visualizado nas fezes, porque não é um parasita intestinal. É um parasita circulante, que está localizado principalmente na região do coração. Coração direito, câmara cardíaca direita. Deixa só eu interromper um pouquinho a aula. E tem um colega aqui que não conseguiu entrar na aula. Pronto. Voltando para a nossa apresentação. Os ovos que são gerados pela fêmea, eles fazem todo um processo de desenvolvimento e evolução dentro do útero da fêmea até se tornar uma L1. A L1 da Dirofilaria imitis tem um nome próprio, um nome diferente. Chama-se microfilária. A microfilária é a forma circulante da Dirofilaria. Então, a característica desse ovo ainda dentro da fêmea é um ovo que é envolto por uma membrana vitelina, né? Não existe casca quitinosa e espessa, como os demais parasitas nematóides, que tem aquela casca espessa, o ovo tem casca espessa, e com aquelas 3 camadas distintas que fazem com que o ovo permaneça por um bom tempo viável no ambiente.
No caso da Dirofilária, é diferente. O ovo é envolto apenas por uma membrana. Dentro da própria fêmea ocorre a evolução, o desenvolvimento e formação desta larva L1, que se chama microfilária. No momento em que a microfilária está pronta para ser eliminada na circulação, a fêmea apenas faz a ejeção dessas formas larvais prontas na circulação. A localização deste parasita no organismo do animal. O parasita se localiza principalmente no coração, na câmara cardíaca direita, tá? Então, coração direito é a principal localização desse parasita. Não é um parasita que faz parasitismo exclusivo, único. Podem haver muitas unidades parasitárias, machos e fêmeas, localizadas no coração, inclusive causando aí uma dificuldade no bombeamento do sangue para o organismo do animal. Este é um aspecto patogênico que vai levar à observação do quadro clínico, dos sinais clínicos lá na frente. Outro local que eventualmente pode ser encontrada a Dirofilária é a artéria pulmonar, e de forma errática pode estar presente também no parênquima pulmonar. Falando sobre o ciclo biológico da Dirofilária, é heteroxeno, a sua classificação é heteroxeno. Ciclo biológico heteroxeno é aquele que precisa de 2 hospedeiros para completar o ciclo. Entre os parasitas nematóides, poucos têm aspecto de ciclo heteroxeno, né? A Dirofilária é um deles. O que necessita para completar o ciclo biológico? O ciclo biológico é obrigatoriamente composto por um hospedeiro definitivo e obrigatoriamente composto por um hospedeiro intermediário. No caso deste ciclo, o hospedeiro intermediário que completa o ciclo biológico é também um vetor. E este vetor é um vetor biológico, pois este vetor vai ingerir uma forma do ciclo evolutivo num hospedeiro definitivo contaminado. Dentro deste vetor vai ocorrer uma evolução do ciclo biológico, vai ocorrer uma transformação de uma forma que foi ingerida, e esse vetor vai inocular em um hospedeiro sadio, aqui, outra forma do ciclo biológico. Quando há evolução parasitária ou transformação de um parasita dentro do hospedeiro intermediário, chamamos esse hospedeiro intermediário de vetor biológico. Isto é uma revisão do que já estudamos, né? Esse ciclo possui 2 hospedeiros, é um ciclo heteroxeno, com 2 tipos de hospedeiros distintos e vetor biológico como hospedeiro intermediário. Hospedeiros definitivos da Dirofilária não são apenas os cães que podem apresentar a dirofilariose. Também os gatos apresentam dirofilariose com frequência. Outros animais com menor frequência podem apresentar, como os primatas, equinos, e o homem também pode ser parasitado pela Dirofilária. Os principais hospedeiros definitivos que completam o ciclo biológico são realmente os cães e os gatos. E os hospedeiros intermediários, né, vetores biológicos, quem são? Os hospedeiros intermediários são principalmente os mosquitos. Os mosquitos do gênero Aedes, Anopheles e Culex são aqueles que já foi constatado a possibilidade de transmissão da dirofilariose. Então, são os mosquitos capazes de fazer transformação dentro deles e transmitir a dirofilariose. Com menor frequência,
a pulga pode participar do ciclo biológico, né? Então, existem poucos relatos de transmissão de dirofilariose por picada de pulga, mas como há ocorrência, a pulga também pode ser um hospedeiro intermediário da dirofilária. Como acontece? O mosquito vai picar um cão contaminado, então é um cão que tem lá no seu coração formas adultas de dirofilária. Essas formas adultas já estão se multiplicando, já estão se reproduzindo e eliminando as larvas prontas na circulação. As pequenas larvinhas L1, que se chamam microfilárias. Esse mosquito vai picar um cão contaminado e vai fazer a ingestão dessas microfilárias. Portanto, será um hospedeiro intermediário. Sobre o ciclo biológico da dirofilariose, como ele acontece? Vamos partir deste ponto. Este ponto indica um animal, um cão, contaminado, onde o seu coração está repleto de dirofilárias, macho, fêmea. Macho e fêmea fazem a cópula. Após a fecundação, a fêmea vai fazer a gestação do ovo, ocorre a transformação do ovo dentro da fêmea, e a partir do momento em que as microfilárias ou larvas L1 estiverem prontas, elas vão cair direto na circulação sanguínea. Estando na circulação sanguínea, as microfilárias têm uma característica de migração para a circulação periférica. Isso é uma inteligência própria do parasita. Então, as microfilárias vão migrar para a circulação mais externa do animal. Então, a circulação periférica, da periferia, que é justamente a circulação de contato do mosquito. O mosquito vai ter uma facilidade muito grande, ao picar um animal contaminado, de ingerir essas microfilárias junto com a sua alimentação ou repasto sanguíneo. O que diz aqui? Mosquito ingere as larvas L1 ao picar o cão previamente infectado. Aí pronto, L1 já está dentro do mosquito, né? Mosquito, ele vai fazer a transformação da forma infectante para um cão sadio. Isto é, este mosquito, passeando lá pelos arredores, vai ter o desenvolvimento dentro dele da larva L2 e da larva L3 da dirofilária. Isso demora entre 30 a 37, eu confundi, entre 15 dias, demora mais ou menos uns 15 dias para ocorrer esta transformação. Então, o mosquito picou, 15 dias, L3 está pronta, e o mosquito vai inocular em um outro cão sadio. Ao picar um cão sadio, a microfilária faz a migração da cápsula bucal do mosquito para dentro do animal sadio. Agora sim, a partir do momento em que o cão sadio é parasitado com forma L3, essa L3 vai penetrar na circulação menor, periférica, vai migrando, entra numa circulação maior e se torna circulante. Vai permanecer na circulação sanguínea desse animal até chegar no coração direito, e lá faz a sua evolução para parasita adulto, né? Então, qual é a diferença entre uma larva L4 e um parasita adulto? O parasita adulto é aquele que atingiu a maturidade sexual e é capaz de se reproduzir. Muitas vezes, em aspecto morfológico, L4 e adulto são iguais, só que o adulto é capaz de se reproduzir. Macho e fêmea, então, se reproduzem, evoluem, se reproduzem,
a fêmea faz toda a gestação do ovo e vai liberar microfilárias na circulação. Esse período de tempo entre a picada do mosquito até um animal que tem, né, esse animal contaminado, vamos voltar, até que esse animal contaminado tenha microfilárias na circulação de novo, demora até 37 semanas. Então, é um longo período de tempo. Por que é importante saber essa informação para a dirofilariose? Porque o animal, ele não vai apresentar sinais clínicos ou sintomatologia logo que adquiriu a infecção. Após aproximadamente 37 semanas, é que esse animal vai começar a ter vários parasitas adultos na câmara cardíaca, causando uma lesão por obstrução, e haverá aí a manifestação dos sinais clínicos. O animal que libera microfilária na circulação se torna novamente um animal contaminante para os mosquitos, e assim fecha o ciclo biológico. O ciclo da dirofilariose só acontece com 2 hospedeiros. Não acontece de outra forma, não existe outra forma de infecção, pois poderíamos raciocinar assim: e a contaminação por fomites, né, professora? Materiais contaminados, certo? Então, seringa, material cirúrgico, contato de sangue a sangue, né? O processo de mordedura de um cão sadio em um gato contaminado que tem microfilária circulante pode causar contaminação pela ingestão de sangue ou pelo contato direto? Não. Não ocorre de outra forma, pois o vetor, o hospedeiro intermediário, ele é um vetor biológico, ou seja, precisa obrigatoriamente ocorrer uma evolução dentro dele para que exista, para que surja a larva contaminante para o hospedeiro sadio. Então, no mosquito, ocorre a evolução de L1, L2 e L3. Vamos ver aqui nesse vídeo mais ou menos como ocorre o ciclo biológico da dirofilária, assim como conversamos no slide anterior. Eu vou narrando para você. Um animal vai ser picado por um mosquito, então é um parasita que vai ser transmitido pela picada do mosquito. O mosquito faz a sua inoculação da cápsula bucal, e esse mosquito vai liberar as microfilárias L3, as larvas L3, no animal. A larva faz a migração, vai fazendo a sua muda para L4 e vai buscar a circulação maior, um vaso sanguíneo. Penetra na circulação, muitas larvas foram injetadas, não apenas uma, né? E vai para a região do coração. Migra da circulação periférica para a circulação central. Podem alcançar também a artéria pulmonar, podem permanecer no parênquima pulmonar, podem causar obstrução desses locais. Qualquer local onde essa larva esteja passando vai gerar um processo de inflamação. O coração, então, se torna parasitado na sua câmara direita.
O que coloca o vídeo? Que caso ocorra a morte de uma girofilária na circulação, vai ocorrer uma obstrução e uma isquemia, levando à necrose tecidual. Após 6 a 8 meses da infecção, as fêmeas começam a produzir as microfilárias. Então, eu falei para vocês, até 37 semanas. E as microfilárias vão cair diretamente na circulação. O animal contaminado vai ser meio de transmissão para o mosquito. O mosquito vai ingerir essas larvas L1. Dentro do mosquito ocorre a transformação para a larva L3 em até 15 dias. E esse mosquito já é capaz de transmitir para um outro animal sadio, através da picada. A prevenção, né? A prevenção é através da utilização de repelentes, né? Repelentes são indicados para prevenção da girofilária. O ciclo evolutivo descrito, então. Vamos fazer a leitura para finalizar a fixação. As fêmeas no coração eliminam as microfilárias L1 na circulação. O hospedeiro intermediário, que são os mosquitos, picam o cão e ingerem as microfilárias. Muda para L2 e L3 e vai se alojar nas peças bucais do mosquito. O mosquito vai picar um cão sadio e vai inocular essa L3. A L3 no tecido subcutâneo muda para L4 e se torna circulante. A L4 na circulação sanguínea, ela pode migrar para o coração direito, como vocês viram no vídeo também, pode migrar lá para as artérias pulmonares, né? E vai evoluir para parasita adulto. O período pré-patente colocado na literatura é de 30 semanas até 37 semanas, ou seja, o período entre a infecção e a observação das microfilárias no sangue, né? O PPP, período pré-patente. A respeito dos sinais clínicos causados pela girofilariose. Os sinais clínicos são relacionados ao aspecto da obstrução parasitária, né? Observa-se que o coração fica com uma massa de corpo estranho, que é o parasita, no seu interior, e isso vai gerar todo um processo de desequilíbrio homeostático, certo? O quadro clínico, ele aparece somente após 8 meses da infecção. Afinal, o período entre a infecção e a liberação das microfilárias na circulação, a infecção e a formação dos parasitas adultos é muito longo. O animal que tem um aspecto de obstrução cardíaca, ele vai apresentar uma certa dificuldade de circulação. Então, intolerância a exercícios, respiração ofegante, afinal, o coração já não está bombeando a quantidade de sangue suficiente para oxigenação no pulmão, muito menos essa oxigenação está chegando de forma adequada a todo o organismo. O animal, ele fica apático, prostrado, e apresenta uma tosse seca, que é relacionada ao aumento do miocárdio, pois a musculatura cardíaca tem que fazer mais força para bombear o sangue para o organismo do animal, então vai ocorrer uma hipertrofia cardíaca, né, um aumento de volume do coração, e esse aumento de volume do coração vai fazer algumas compressões que levam a esse quadro clínico de tosse seca. Outros aspectos do quadro clínico já mais evoluídos.
o animal vai apresentar ascite em casos de carga parasitária alta. O que é a ascite? A ascite é o extravasamento de líquido do meio intravascular, ou seja, da circulação, para dentro da cavidade abdominal. A cavidade abdominal fica repleta de líquido. Isso ocorre por duas situações: pela redução da pressão arterial, né? Ou pelo aumento da pressão arterial. Então, pode ocorrer aí um desequilíbrio osmótico e pode ocorrer um desequilíbrio em caso de aumento de pressão arterial. O fato é que esse desequilíbrio homeostático vai fazer com que o líquido extravase de dentro do vaso para fora do vaso e permaneça livre na cavidade abdominal. Esse é o quadro clínico de ascite. Esse mesmo desequilíbrio homeostático pode acontecer também em outras partes do corpo, levando à observação de edemas, né? O que é a edema? O edema. O edema é o acúmulo de líquido extravasado também da circulação para dentro do interstício, do espaço intersticial. O que é o espaço intersticial? É o espaço compreendido entre as células de um tecido. Então, esse aspecto de edema causa um aumento de volume em algumas regiões do organismo do animal. O quadro mais evoluído leva à observação de convulsões e morte, pois esse edema, ele pode acontecer também na região do sistema nervoso central, fazendo uma compressão nervosa, né, uma compressão na calota craniana, e fazendo com que o animal tenha quadro clínico convulsivo. E a evolução final do quadro é para morte, pela obstrução, pela girofilária. A patogenia observada é a hipertrofia cardíaca. O coração, olha esse coração aberto aqui, que estava repleto de girofilária. O animal morreu e apresentou girofilária tanto no coração como em parênquima pulmonar. O coração, quando aberto, mostrou o quê? Esta porção aqui do miocárdio aumentada, espessa, né? Com o aspecto de hipertrofia. Por quê? Esse coração repleto de parasitas estava fazendo um trabalho, uma força maior do que o normal para bombear sangue e manter a pressão arterial em todo o organismo. Processos inflamatórios, como nós vimos no vídeo, qualquer local onde esses parasitas estiverem passando, vão gerar uma resposta inflamatória local. E a obstrução, como observamos nessa imagem, né? Então, essa imagem aqui é muito clássica da internet, né? Mostrando a girofilariose e o processo de obstrução. Claro que esse animal veio a óbito pela grande carga parasitária por girofilária no coração. A carga parasitária pode ser massiva, como mostra essa imagem, assim como o animal pode ter apenas alguns parasitas localizados no coração direito, tá? Então, a observação dos sinais clínicos do quadro clínico vai depender da quantidade de parasitas que foram injetados pela picada do mosquito e da quantidade de parasitas que se desenvolveram na câmara cardíaca. A respeito do diagnóstico, como pode ser feito o diagnóstico para girofilariose? O diagnóstico, ele é realizado através da observação dos sinais clínicos, do histórico do animal, dos aspectos epidemiológicos, ou seja, trata-se de uma região endêmica para girofilariose ou não é uma região endêmica, tá? Época do ano. A girofilária tem manifestação clínica maior no verão do que no inverno, tá?
Lembrem-se que 32 semanas é o período mínimo de tempo para se observar o processo de microfilárias ou larvas L1 na circulação, porque é o período necessário para a evolução do parasita no coração, reprodução e a ejeção das microfilárias no sangue, tá? Para o diagnóstico de girofilariose, além da análise de toda essa epidemiologia, existe o SNAP test, ou teste rápido. O teste rápido é feito com a detecção de anticorpos específicos, certo? Então, a girofilária no coração e as microfilárias no sangue vão gerar uma resposta do sistema imunológico, e isso vai gerar aí uma formação de anticorpos específicos. E esse SNAP test, colocando uma gota de sangue, uma certa quantidade de sangue no local da amostra, ele vai se tornar positivo para a girofilariose, detectando esses anticorpos específicos. A Girofilari mix pode viver até 8 anos no coração de um cão. Olha que curiosidade interessante. O que eu quero dizer? Com carga parasitária baixa, então digamos que a carga parasitária seja inferior a esta quantidade, 2, 3 parasitas na câmara cardíaca. O animal consegue sobreviver por um bom período de tempo com estes parasitas vivos no coração. Para este diagnóstico, então, de cães que não apresentam sinais clínicos intensos, apenas apatia, uma certa intolerância a exercícios, né? Esse diagnóstico, ele pode ser feito através da ultrassonografia cardíaca. Vão ser observados parasitas nas câmaras cardíacas. De qualquer forma, carga parasitária alta ou baixa, a ultrassonografia cardíaca é indicada como método de diagnóstico. E existe também o diagnóstico por exame laboratorial. Como eu falei para vocês, não vamos encontrar ovos nas fezes e o exame não é exame parasitológico de fezes. Precisamos fazer exame de sangue. Coleta-se, então, uma amostra de sangue desse animal que tem a suspeita da girofilariose e vamos fazer uma análise em microscopia. Faz aquele teste da gota espessa, né? Prepara a lâmina colocando uma pequena gota na sua ponta, faz o arrasto sanguíneo da gota espessa, faz a coloração da lâmina com panótico e vai observar no microscópio. O que se observa, então? As microfilárias, as larvas L1, que estão circulantes. Para que haja sucesso no diagnóstico da girofilária, deve-se observar um detalhe que chama-se flutuação da microfilaremia. Quer dizer o quê? Flutuação. Quer dizer que existem horários do dia em que as microfilárias estão presentes em maior quantidade no sangue, na circulação periférica. Existem horários do dia em que as microfilárias vão se alojar na circulação central. E a possibilidade de estar coletando sangue e estar observando um falso negativo como resultado é muito grande. Então, sabemos que as microfilárias, elas aumentam na circulação periférica ou circulação externa do animal nas primeiras horas da madrugada. E as microfilárias vão reduzindo a sua quantidade circulante até as 11 horas da manhã, onde estão anuladas. Então, já foram feitas várias pesquisas, isso é publicado e é relacionado na literatura, que o melhor horário para coleta de sangue para um teste positivo para girofilariose são as primeiras horas da madrugada.
O que você vai fazer se você quiser dar diagnóstico positivo para esse animal? Está suspeitando de dirofilariose? Interna o animal e vai acordar, vai marcar o seu reloginho lá e vai acordar de madrugada para coletar a sua amostra de sangue, tá? E esta flutuação da microfilaremia, se nós formos raciocinar um pouco, tem a ver também com a capacidade do parasita de disseminação, pois as microfilárias estando na circulação periférica de madrugada, vai favorecer a transmissão. O animal vai estar mais parado, mais sonolento, vai estar dormindo, com exceção de alguns cães que são os verdadeiros sacis, né? Que a gente sabe que tem, mas a tendência é que o animal esteja tranquilo dormindo. Isso facilita a picada do mosquito, facilita o acesso do mosquito ao animal. O mosquito vai picar nessas horas da madrugada e vai ingerir as microfilárias e o ciclo biológico vai ter uma boa continuidade, tá? E nós, para diagnóstico, sabemos que temos que coletar o sangue nas primeiras horas da madrugada para obter o maior sucesso de diagnóstico e a observação, ó, em microscopia das microfilárias. Perguntas, pessoal. Vou retirar aqui a projeção e vamos dar uma olhada no chat.